A palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, essa palavra já tem mais de dias que o Senhor veio falando dela comigo e eu estava digerindo ainda, porque é uma palavra com muitas ramificações. E hoje eu vou falar sobre algo mais pontual, daquilo que o Senhor quer falar, daquilo que o Senhor quer liberar. Então, irmãos, o Senhor me levou a dois homens na Bíblia. O Senhor me levou a Nicodemos e o Senhor me levou a Nabucodonosor. Nicodemos, irmãos, ele era um governante fariseu. Ele fazia parte do fariseísmo e praticava o fariseísmo. Ele era um governante. E tem um determinado momento em que ele quer ver Jesus, quer conversar com Jesus. E ali então é marcado um momento e Jesus vai até Nicodemos. E quando o Senhor mal começa a falar com ele, ali Nicodemos, ele já confessa e ele diz exatamente assim: claramente nós sabemos que o Senhor veio de Deus, porque fazer aquilo que o Senhor faz, na autoridade que o Senhor faz, ninguém aqui faz. Então Nicodemos ali já confessa de que Jesus tinha vindo de Deus. Ele sabia que Jesus não fazia parte da seita que o fariseísmo era, não fazia parte de religião, não fazia parte de nada daquilo que ele estava acostumado a viver e a presenciar e a ver. E ele já confessa isso logo de primeiro momento ali diante de Jesus. Mas aí então Jesus, na conversa que tem com Nicodemos, vai confrontando Nicodemos. E Nicodemos simplesmente não conseguia responder as perguntas que Jesus fazia para ele. E tem um determinado momento que Jesus fala assim para Nicodemos: nós falamos daquilo que conhecemos. Então, nós não só conhecemos, ele estava falando dele e já dos discípulos que estavam com ele. Porque os discípulos já vinham testemunhando sobre Jesus. E aí Jesus fala: nós falamos daquilo que nós conhecemos e vemos. E nós temos testemunhado sobre isso, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Então, ali Jesus frisando de que os fariseus não conheciam Jesus, não conheciam, não o viam, e por isso não tinham que testemunhar. Mas eles não aceitavam aqueles que assim passaram a conhecer, assim passaram a ver e assim estavam testemunhando a respeito. Eles não aceitavam. Então, irmãos, Nicodemos era um homem que tinha uma posição, tinha um cargo, humanamente falando, e que a maior parte do tempo ele era neutro naquilo do qual ele fazia. Tipo assim, ele aceitava aquilo que ele vivia, aquilo que ele via, ele não confrontava nada daquilo. Mas quando ele vê Jesus, ele vê a verdade. E ele vê que nada daquilo que ele vivia até então e presenciava era de fato a verdade, era de fato aquilo que vinha da parte de Deus. Mas mesmo confessando isso, Nicodemos, ele não renuncia e ele não se volta para o Senhor. Ele não larga aquilo que ele tinha humanamente falando para seguir Jesus, para ter com Jesus. Aleluia. Ele não fez isso, irmãos. Então ele era aquele homem neutro. Estava bom a posição que ele tinha, o lugar que ele tinha, embora agora ele já soubesse a verdade. Ele não renunciou àquilo que ele tinha humanamente falando para se achegar ao Senhor, para ter parte com o Senhor, para se aproximar do Senhor. Ele escolheu viver aquilo que ele tinha humanamente falando, mesmo agora já sabendo a verdade. E aí a gente vai para o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, no período em que o Senhor levantou o profeta Daniel, um dos profetas maiores, né? Assim a gente considera daquele período, e, né, assim sendo dos profetas canônicos. Então, irmãos, Nicodemos era um homem que amava poder.
Era um homem que amava ter posição e assim, né, ter um poder naquela posição, ter uma relevância naquela posição. E Nabucodonosor, ele deixava isso claro, ele não escondia isso de ninguém. Então, quando há ali uma situação onde Daniel é apresentado diante dele e mais os outros três, que assim representavam o reino de Deus, estavam ali diante de Nabucodonosor e passam a viver ali, né, dentre o rei, na corte. E quando o Senhor usa Daniel de primeiro momento para dar a revelação do sonho que ele teve, ele confessa verdadeiramente: o Deus de Daniel é um Deus acima de qualquer outro Deus. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele fala isso. Ele estava ali confessando, sim, né, a soberania de Deus, a autoridade de Deus. Mas ao ponto de não se sujeitar à autoridade do Senhor, ao senhorio do Senhor, mas simplesmente confessar, porque ele só conseguia ver aquilo que envolvia poder, porque era aquilo que o coração dele estava voltado. Então, depois que Daniel dá a revelação daquela estátua, onde não só o reino dele aparecia, né, como um poder, mas outros impérios interligados à Babilônia também apareciam nesse sonho. Mas ele estava ali representando a cabeça e o tronco daquela estátua. E depois que o Senhor usa Daniel para dar a revelação desse sonho, o rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua totalmente de ouro, ali representando totalmente o reino dele somente, não tendo qualquer interligação com outro império ou com outro reino, ali demonstrando o quão o coração dele amava ter uma posição e ter uma autoridade relevante perante os homens. E essa é a semelhança que o Senhor assim foi falando comigo, com o rei Nabucodonosor e com Nicodemos, porque embora Nicodemos não era um rei, assim como Nabucodonosor, mas ele tinha uma posição de relevância. Ele era um governante em meio ao fariseísmo daquele tempo. E ele escolheu não renunciar a essas coisas e simplesmente continuar com aquilo que ele fazia e que ele vivia. Ele foi atrás, irmãos, para tentar entender de onde que Jesus vinha, de todas as coisas, conforme todos os relatos e todas as testemunhas que vinham aparecendo a despeito de Jesus. Mas ainda assim ele só queria entender. Ele não renunciou, ele não entrou para ter parte com o Senhor. Então ele fez uma escolha. O rei Nabucodonosor por muito tempo também. Só depois de lá na frente, depois de um sonho, que assim também Daniel revela para ele, aonde ele perde o reinado dele, só depois que aquele tempo, né, aquela profecia passa. Aí então Nabucodonosor ele se sujeita ao senhorio de Jesus, mas muito tempo, muito lá na frente. Mas o que o Senhor está falando sobre isso? Sobre as pessoas, e aí ele falou, ainda tem muitas pessoas que se dizem ser meus filhos, ser meus servos, mas eles não renunciam àquilo que custa para eles. Em uma posição relevante, irmãos, um cargo relevante de poder, nós podemos dizer assim, não necessariamente na forma literal, você vai renunciar a determinadas coisas, mas como que você renuncia a algo que não te custe nada perante o Senhor e professa uma fé de renúncia, e professa uma fé que vive por fé de fato, para poder testemunhar da mão do Senhor sobre a sua vida. Irmãos, há um tempo atrás, eu ali presenciando muitas coisas que me deixavam triste, estavam me chateando muito e me irando espiritualmente, falando daquilo que eu via em meio a pessoas que se diziam cristãs. E aí eu virei para o Senhor e eu renunciei a determinadas coisas. É só o que eu posso falar, tá, irmãos? Isso é algo entre eu e o Senhor. Eu renunciei coisas que o Senhor não me pediu para renunciar. Mas o que eu falei para o Senhor? Se de fato, né, eu estou aqui para manifestar e para viver aquilo que o Senhor me designou e me deu para fazer aqui na terra, tudo começa, então, por mim mesma.
Eu não posso falar daquilo que eu renunciei. Eu não posso falar de uma fé que de fato eu não vivo por ela. Seria totalmente contraditório eu fazer isso. Então eu falei, Senhor, eu entendo que começa por mim. Eu decido renunciar isso, isso e isso. O Senhor não tinha me pedido, irmãos, para renunciar, mas eu decidi fazer isso, porque eu entendi que começa por mim. Não começa por eu querer apontar ou eu querer ser a porta-voz do Senhor para falar o que os outros estão fazendo, se eu não estiver fazendo aquilo também. Então eu decidi aquilo de mim e entreguei literalmente para o Senhor, para Ele decidir se Ele quer fazer ou não. É o que Ele quiser fazer, irmãos. O que Ele quiser ou não quiser fazer na minha vida, não vai mudar. A forma que eu vejo Ele não vai mudar o que eu tenho e estabeleci com Ele. E eu vou continuar fazendo aquilo que me foi confiado, irmãos. Porque eu não faço para receber. Eu já recebi. Eu já recebi. E o Senhor me é suficiente. É isso que eu tenho com Ele, irmãos. É isso que eu tenho com eles. Então não adianta, irmãos, a gente falar sobre algo, a gente se posicionar sobre algo, ou até querer falar das pessoas que estão fazendo totalmente contrário àquilo que elas dizem acreditar, se nós também não fizermos. Como que você se diz cristão se você renuncia àquilo que te custa? Davi, irmãos, num determinado momento, ele identificou ali que tinha pecado contra o Senhor, e ele fala, Senhor, que eu caia nas tuas mãos, mas não caia na mão dos homens, menos ainda dos meus inimigos, mas que o Senhor faça aquilo que é devido fazer. E aí, quando o Senhor aceita esse pedido de Davi, o Senhor fala para Davi levantar um altar para ele. E Davi vai lá, e Davi fala, Senhor, não deixe que aquilo que eu cometi caia sobre o povo que não tem nada a ver com isso, que só caia sobre mim, sobre a casa do meu pai. E ali, Davi vai para fazer o sacrifício diante do Senhor. E ali Davi, como assim era, sendo um rei, o homem que estava ali, ele oferece de graça para Davi, para ele fazer o sacrifício e apresentar os holocaustos diante do Senhor. Davi fala, não, eu não vou apresentar diante do Senhor aquilo que não me custe nada. Aleluia. E aí Davi, irmãos, compra, Davi paga. E ele paga por um preço, agora aqui também falando de preço, por um preço que valia sobre um pecado que você cometia, quebrando algo que era santo, algo que era puro. Ali até se referindo a uma mulher que fosse, ali uma mulher pura que fosse abusada, que fosse assim, que violassem a sua pureza. Então Davi paga também em relação a preço, algo que valia realmente isso, como se ele tivesse quebrado, como se ele tivesse ali blasfemado contra a santidade e a pureza do Senhor. Essa é a palavra. E Davi faz isso, irmãos, e o Senhor aceita a oferta, aceita aquele holocausto que Davi apresenta diante do Senhor. Então é sobre isso que o Senhor está falando neste dia, que você entenda isso, que você receba essa palavra em nome de Jesus. Se você tem feito coisas que não te custe nada, eu não sei que fé é essa que você professa viver. Eu não sei que cristianismo é este que você diz viver, mas não é o que eu conheci, não é o que eu conheço. Aleluia.